Podemos Gente, boa começar. noite. Está sendo gravado, então. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho desse tema. Deixa eu tirar aqui, ó. Está sendo gravado, ok. É, que é bem polêmico no sentido de não ser uma coisa assim fácil, né, de ser encarada. A maioria das mães que desenvolvem câncer de mama na gestação são fatos que elas não gostariam de tratar. A gente enfrenta isso, vamos conversar sobre isso um pouco mais para frente. Então, assim, não fiz uma aula longa, porque a gente não vai falar de tratamento extensivo de quimioterapia, do tipo de tratamento que a gente vai fazer, e sim da gente conseguir fazer um diagnóstico. É mais comum do que se pensa. Eu não vi muitos, né? Eu fiz residência em Santa Casa, né, com o professor Rezende, professor Paulo Belfort, mas eu vi alguns. E tem um quê de tristeza, porque muitas mães decidem não tratar esse câncer porque não querem interromper a gestação. Esperam a gravidez avançar, o parto chegar. Muitas das vezes a gente tem que antecipar esse parto, e aí sim elas iniciam esse tratamento. Então vamos lá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Na setinha, André. Estou indo. Setinha da tela. Na tela, você bota o teu cursor na tela, vai aparecer uma setinha e você vai. Já Pronto. botei aqui. Então, câncer de mama é a neoplasia, né, mais comum entre as mulheres e pode, em alguns casos, ser diagnosticado durante a gestação, como eu comentei. É mais comum do que a gente pensa. O seu manejo adequado é essencial para garantir o melhor desfecho dessa mãe quanto para esse bebê. Deixa eu tentar tirar aqui, professor, vocês, só um minutinho, minimizar. Isso. Pronto. Agora piorou. Não, se você passar o cursor em cima do slide, aparece a seta, mas agora costuma a tua seta funcionar. Depois do primeiro, a tua normal do teclado funciona. Eu vou minimizar aqui. Basta dar, vai dando enter que ele vai passando. Tá, agora sim, melhorou. Então, é que esse computador é um Mac e eu não sei mexer. O Você meu ficou. passa o cursor no próprio slide, mas não é com essa seta que você está anotando, não. Esquece essa seta. É esse aqui, né? Você selecionou esse Co- lápis, né? Com licença, Peraí. boa noite. Desculpa atrapalhar, gente. Meu nome é Leonardo, vou me apresentar aqui. Eu sou o filho da doutora Andréia. Vamos Mãe, lá, você quer, Oi, Leonardo. quer que eu filho. compartilhe a tela para ficar mais fácil para Compartilha você? para mim, vai. Mais Tá, fácil. pode parar de compartilhar que eu compartilho para você. Eu tô vendo na aula, gente. Desculpa, viu? Boa noite. Obrigado, Leonardo. Interromper. Isso. E aí? Agora ele vai compartilhar e você aí só fala o seguinte. Tá bom. Eu preciso tirar só. Ah, agora sim, ficou bom. Mas ele vai botar no modo apresentação, tá, Leonardo? Ah, isso para eles, professor, coisa mais simples, ainda mais esse Mac que eu não sei mexer. É. No Mac eu geralmente boto na apresentação antes de compartilhar e compartilho só a janela, mas enfim, vamos ver. Vou aprender isso, que é difícil esse Mac aqui. Tá compartilhando? Foi certinho? Não, Leonardo, abre o modo Esse agora apresentação. foi. Isso, pronto, agora foi. Agora Pronto, foi. perfeito. Então tá. Então acho Então que agora volta, vamos. volta um, Definição, né? epidemiologia. Não, acho que tinha um, né? Introdução, filho. Isso. Isso. Então falamos sobre Pronto. ele, né? Que a gente tem que garantir o melhor desfecho tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode passar.
Essa definição, né, é dada como câncer de mama associado à gestação. Então, a gente chama de CMG, é aquele diagnóstico que é feito durante a gestação, no primeiro ano, ou no pós-parto, ou durante a lactação, para ser considerado o CMG. Ele ocorre em cerca de 1 a 3 casos a cada 10.000 gestações. Podemos ver que é raro, mas acontece. O diagnóstico costuma ser um pouco tardio, pois essas mudanças hormonais na gravidez podem mascarar os sintomas. Exatamente isso que eu estava explicando. A mama na gravidez, ela é demacia, aumenta, né? Fica sob efeito hormonal. Muitas mulheres já têm uma secreção lactante prévia, 5, 6 meses, e isso pode diferenciar. A gente fazer difícil esse diagnóstico, né? Uma demora nesse diagnóstico, mas o nódulo pode aparecer, a descarga papilar serossanguinolenta pode aparecer, e isso vai chamar a atenção delas. Próximo. Nossos fatores de risco: a idade materna avançada, né, normalmente maior que 35 anos, esse histórico familiar do câncer de mama é uma coisa que a gente valoriza e chama atenção. As predisposições genéticas, como BRCA1 e BRCA2 positivos, e a exposição a hormônios também é outra coisa importante. Pessoal que faz muita malhação, toma hormônio, agora está na moda dizer que são hormônios para aumentar a massa muscular, mas a gente sabe que são à base de testosterona em excesso, próprio estrogênio, próprio progesterona, e isso pode fazer um fator de risco desencadeante. Ou também temos a primigesta tardia, que é 40, às vezes um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas sendo primeira gestação. Esse diagnóstico precoce é um desafio, né? Pois a gravidez altera esta estrutura da mama, como eu falei. Edemacia, túrgida, fica um parênquima glandular aumentado, e às vezes você pode não fazer um diagnóstico de um nódulo pequeno, né? Quando cresce, fica bem grande, é visível, palpável, facilita, mas se ele for muito pequenininho, é mais difícil. O que que a gente precisa ter de sinais de alerta? Esse nódulo endurecido, que normalmente é indolor, às vezes é pouco móvel também. Alterações de pele na mama, como retração, vermelhidão, caracterizando aqueles câncer inflamatório, né, o ciário inflamatório. Secreção anormal pelo mamilo. Ela começa a secretar uma secreção, pode ser serossanguinolenta, já pode ser, ou mesmo uma secreção parecendo purulenta, quando ele é inflamatório, e isso faz essa alteração importante. Métodos diagnósticos seguros na gravidez. O que a gente vai pedir para essa mãe que você está desconfiado? Uma ultrassom mamária, esse exame de primeira escolha, vamos identificar esse nódulo. A seguir, a gente pode fazer essa ressonância magnética sem o contraste. Óbvio que tem casos que são necessários, é o que a gente vai ponderar nessa mãe gestante, é o tempo de gestação, quanto tempo que ela tem, o que a gente precisa, qual é a gravidade desse nódulo que a gente examinou, que a gente detectou. A mamografia podemos ser feita com proteção abdominal, né, a nossa proteção de chumbo, em situações necessárias. Como eu falei no iniciozinho, eu acredito que a gente seja uma articulação, uma ferramenta super importante para o mastologista, então provavelmente a gente pode ser que tenha que pedir. E por último, a Não. confirmação É. diagnóstica através da biópsia, para a gente poder confirmar isso. Essa classificação e estadiamento também é algo que não é muito fácil da gente fazer na mãe gestante, porque esse estadiamento deve minimizar a exposição fetal à radiação. Então, às vezes, a gente vai ter que pular algumas coisas que podem ser que não nos auxilie 100%. Esses exames permitidos, a ultrassom, ressonância sem contraste, e os contraindicados, tomografia computadorizada, que a gente sabe que, né, não é o ideal, e o PET scan, que tem um risco acentuado de radiação. Então, se essa mãe está grávida avançada, gente, 5 meses, 6 meses, fica mais difícil da gente poder prosseguir, né? Às vezes é proposto para ela pelo oncologista se que a gente pode dar sequência, se a gente pode não pensar mais nela, mas que mãe que pensa nela, né? A mãe vai preferir sempre pensar no seu filho e ela não vai abrir mão de correr risco com ele, em hipótese alguma.
Esse tratamento, durante a gestação, o tratamento depende do período gestacional, né? Se no primeiro trimestre gestacional e do estágio desse câncer, como eu falei anteriormente. A gente vai depender de início, de meio, né? Normalmente nunca vi ninguém descobrir só lá para o oitavo, nono. Pelo contrário, às vezes a gente descobre e interrompe essa gestação precoce, se prepara para tirar um bebê de 28 semanas, 29, 30, a gente leva até onde dá. No caso, o tratamento cirúrgico consiste em fazer uma mastectomia, que pode ser realizada em qualquer trimestre, se for necessário, obviamente, como indicação, né? A cirurgia conservadora apenas no terceiro trimestre, é uma radioterapia pós-parto. E quimioterapias, né? É importante a gente saber, é permitida a partir do segundo trimestre, evita-se no primeiro. E nós temos como drogas seguras a doxorubicina, a ciclofosfamida, que é uma das eleitas, os taxanos, e contraindicados são esses nomes assim, ó, o trastuzumab, o tamoxifeno, né, que também a gente usa bastante, e fazer a terapia-alvo. Radioterapia e imunoterapia, contraindicadas na gestação, realizada apenas após o parto. Então a gente vê que às vezes a gente não consegue efetuar um tratamento seguro e eficiente, né? A gente precisa de permissão da mãe, precisa que ela decida, principalmente se ela estiver grávida de 3, 4 meses, que ela vai decidir se a gente pode continuar, porque temos risco de, além de má formação, de abortamento, e a maioria decide manter. São raras as mães que decidem por elas. Normalmente elas escolhem um filho. Esses impactos para o feto. A quimioterapia no segundo e no terceiro trimestre não está associada a malformações, normalmente no primeiro, mas pode causar restrição de crescimento fetal, né, e parto prematuro. Então a gente vê que de qualquer maneira será uma escolha. Provavelmente vamos ter bebês seguros, vamos ter um parto prematuro, que ela provavelmente inicia um trabalho de parto bem antes do tempo, e aí a gente tem que estar preparado para isso, conversar com ela, saber que a gente pode precisar fazer preparo desse feto para nascer, amadurecimento pulmonar, e a gente vai poder dar sequência a esse tratamento. Assim que nasce, ela já começa o tratamento, químio, seja todo o tratamento necessário indicado pelo oncologista. E o parto é preferencialmente vaginal, a não ser que a gente tenha uma contraindicação obstétrica, né? Iterativas, pélvicos, alguma coisa que a gente não possa prosseguir com esse parto, que ela vai se beneficiar muito mais. Sobre o aleitamento, é contraindicado durante todo o período quimioterápico, né, devido a essa passagem pelo leite, então o bebê seria 100% impossível, e é permitido após o término do tratamento, caso a paciente não esteja em terapia hormonal. Mas, às vezes, a gente consegue convencê-las, né, de: "Gente, ninguém vai morrer por tomar uma fórmula", e a mãe se beneficiar desse tratamento e da cura. Então a gente conversa, é um tratamento multidisciplinar, a gente não consegue fazer um tratamento sozinho, a gente precisa envolver psicólogos, precisamos envolver assistente social, família, é muita conversa para a gente poder ver o que que a gente vai poder ajudar essa mãe nessa cura. Vamos lá. Essa aula é bem curtinha para vocês nem se preocuparem, que a gente fez bem sucinta mesmo. O câncer de mama durante a gestação é um desafio, mas o tratamento pode ser eficaz. Desafio por isso, porque a gente precisa que essa mãe queira, né, se curar, que ela acredite que ela vai curar e que ela precisa tomar decisões, né, sérias do que fazer, das consequências desse tratamento, o que pode acontecer com essa gestação, com o filho, né, o binômio que ela está concebendo. Então a gente precisa avaliar essa parte toda, ter o emocional controlado e ver o que que a gente pode fazer. Como falei, o acompanhamento é multidisciplinar, é essencial. A gente encaminha para psicólogo, esse assistente social, para todo mundo que a gente possa ajudar. A família vir junto, estar presente, dar aquele apoio moral é outra coisa eficaz.
E esse planejamento terapêutico tem que equilibrar essa proteção do feto e a eficácia do tratamento moderno. Às vezes a gente consegue, porque tudo vai depender do tumor, do tipo do tumor, do estadiamento que ele, né, junto com o oncologista, se o tratamento inicial é cirúrgico, se primeiro a gente tem que fazer químio, rádio, né, se vai ser permitido, obviamente, e aí depois operar. A rádio a gente não vai poder fazer nesse primeiro momento, vai ter que ficar para depois, mas a gente vai sentar, vai ser feito toda uma coisa em conjunto e vamos chegar na melhor opção para mãe e bebê. E faz parte da cura, gente, desejar ser curada, permitir que a medicina faça o seu melhor. É isso, é um bate-papo, não é uma aula longa, porque a gente, né, sabe que é um assunto bem difícil para todos, para toda mãe. É muito triste esse pré-natal e essas decisões que a gente tem que ser tomado, mas a gente fica feliz quando ela entende, quando ela decide por ela, ver o que, que a gente pode fazer para que ela não perca a vida. Porque o nosso maior desespero é a gente ver quando a mãe decide optar por não se tratar, e a gente sabe que lá na frente ela pode piorar muito, que a gestação traz alterações hormonais importantes, que possa crescer esse tumor gradativamente, assim, de uma forma muito rápida, e aí a gente não ter o time suficiente para conseguir fazer essa cura. Obrigada, meninos. Obrigado, Andréia. Eu estava aproveitando para olhar aqui o capítulo do nosso Resendão, escrito pelo Maurício Magalhães, Uhum. e tem algumas considerações aqui que você não chegou a comentar, mas deixo a pergunta aqui para a mesa. Primeiro, antigamente a recomendação era interromper a gravidez ou antecipar o parto, e parece que isso não altera o prognóstico. Um outro aspecto é a preservação da fertilidade. Para essas mulheres que tiveram câncer fora da gravidez e que vão fazer aí, então está prevista uma quimioterapia, quer dizer, colher óvulos, deixar óvulos guardados. É, qual seria aí a indicação disso? Mas a palavra está franqueada, eu já vi que a Hanna botou aqui no chat, deixa eu abrir aqui o chat. Boa noite, qual é o tipo de tumor com maior taxa de sucesso de tratamento? Eu não sei, Hanna. Vou ver se tem aqui no nosso capítulo. É Os um piores tema, tumores. eu acho um tema desafiador, porque o diagnóstico é dificílimo, Muito. geralmente o diagnóstico quando se vê um nódulo. Rastreio na gravidez não existe. Quer dizer, a mulher percebe um nódulo, ou o próprio Ao obstetra, longo, ao longo da gravidez, ao exatamente. longo da E percebe, gravidez, e aí normalmente ela tem secreção, né, professor? O que eu mais vejo é a descarga papilar, que já demonstra serossanguinolenta, que normalmente os mais comuns, né, são os mais agressivos, esses ductais, que é o que ela não vai ter realmente condições de amamentar. Normalmente eles são gigantes, evoluem para mastectomia, e não temos, assim, tumor beneficentes, né? Todos têm uma característica agressiva alta, são tumores bem difíceis de tratamento, até de escolha quimioterápica, do que eles vão ser positivo, negativo. Então, o mais comum são esses, mas não temos assim um de melhor escolha. Obviamente que o que a gente tem in situ é maravilhoso. Se a gente conseguir um tumor in situ, localizado, já talvez já esteja ali há um tempo e ele cresce logo nesse início de gestação, ele é um tumor mais fácil de tratar. O Quando é professor in Nilton, situ com ali. certeza, tem experiência. Boa noite. Eu sou a Hannah em questão. As pacientes tendem a escolher mais aderir ao tratamento quando é um carcinoma in situ? Ou Sim, não tem diferença? não, De... faz diferença,
porque tudo depende daquilo que a gente vai apresentar para ela, né? Se você tem um carcinoma pequeno, um carcinoma que a gente sabe que vai evoluir ao longo da gestação de uma forma melhor, né? Que seja mais responsivo, ela vai optar, ela vai querer operar. Você pode operar logo, você faz logo um tratamento, a gente posterga a radioterapia, que talvez nem precise, sendo in situ, provavelmente não vamos precisar, você vai tirar a localização, né? Você vai fazer, te retirar a lesão total, com margem de segurança, e aí ela vai ser mais adepta. Com certeza. O problema é quando a gente tem aqueles tumores gigantescos, que a gente sabe que a gente tem que fazer linfonodo sentinela, que a gente tem comprometimento de linfonodo, que ela vai precisar de um tratamento já inicial pelo grau de agressividade, entendeu, Hanna? Mas Entendi. você acha, André, que esses tumores grandes e tudo surgem na gravidez ou eles não foram diagnosticados e agora ela grávida, ela tem o diagnóstico? Não, professor, eles surgem antes e a gravidez faz crescimento, né, devido aos hormônios. Então, quando eu tenho progesterona positiva e o estrogênio, dependendo do que seja esse tipo de tumor, ele cresce absurdamente, né? Você tem a lesão, já uma mãe que não vem ao consultório faz muito tempo, não faz mamografia há mais de 4, 5 anos, então a gente não viu que ele já existia. De repente, aquele tumor surge assim, do dia para a noite. Ela vem numa consulta, na outra ela diz, achei um caroço, está me doendo. E aí você palpa, é um tumor gigante, com mais de 3 centímetros, bem importante. Mas ele não surgiu agora, ele já estava lá. Com certeza a gente não conseguiu pegá-lo no início. Na maior parte das mulheres, a mamografia nem fez parte enfim, da Exato. vida delas, porque mulheres jovens, né, que não teriam indicação de mamografia. Enfim, eu acho um Exatamente. desafio aí, câncer de mama e gravidez. Nilson ou Alberto? Nilson levantou a mão. É, Antônio, muito obrigado sempre por estar aqui conosco. é um prazer, professor. A gente, lá no nosso serviço, a gente acompanha, né, vários casos de câncer de mama e gravidez. A grande maioria, elas já chegam com o diagnóstico, né? Então, elas engravidam já com o diagnóstico de câncer de mama, né? A nossa luta ali é sempre tentar ver junto com o oncologista, e é um tratamento, né, que tem que ter a participação, né, de uma equipe, né, multidisciplinar, para a gente ir, caso ela faça a quimioterapia, né, a gente ajustar esses os tratamentos quimioterápicos, as sessões, né, com a proximidade do parto, né? Então, normalmente, não há necessidade de uma grande antecipação do parto, mas é esse momento em que o parto vai ocorrer, porque normalmente a gente precisa de mais ou menos 2 semanas. Se for um parto operatório, umas 2 semanas para que ela retorne à quimioterapia. Então, a gente tem que fazer um ajuste, né, entre quimioterapia e parto, para que um não comprometa o outro, né? E algumas O- pacientes que Tem já tem recebem. algum acompanhamento fetal diferente? Não, sendo essas as drogas que são mais utilizadas, não tem nenhuma especificidade em relação ao acompanhamento do feto. Apenas um acompanhamento normal de insuficiência placentária, crescimento fetal, né? Mas Mas tem mais associação? tem CIR? restrição do crescimento, né? É. Restrição do crescimento. Parto prematuro não é, pelo menos nos casos que nós acompanhamos, não vimos muita incidência de parto prematuro, mas a restrição do crescimento sempre acompanha esses casos, né? E aí entra E- no modelo tradicional Uhum, de tratamento exatamente. de resistência feto-placentária? É. Modelo obstrutivo mesmo, Uhum. né? E em alguns casos a gente já pega o paciente em um estágio já avançado, né? Esse ano Exato. nós tivemos uma paciente que engravidou já com metástase cerebral, né? Durante a gestação, e ela
não quis interromper, mas também não tinha muito benefício em relação à interrupção da gravidez em relação ao caso dela. E então durante a gravidez, ela fez 3 neuroprocedimentos, né? Primeiro, ela fez uma cirurgia que ela começou a ter aprofundamento em relação ao quadro neurológico, né? Hipertensão intracraniana. Então, ela fez primeiro uma ressecção dos tumores cerebrais. Num segundo momento, que ela também piorou neurologicamente, eles fizeram um esvaziamento, né, que tinham muitas lesões císticas, eles fizeram esvaziamento para ela recuperar. E num terceiro momento, ela chegou a um Glasgow 4, né, ela ia ser entubada, ia para o CTI, e, então a proposta era, ela estava com mais ou menos 28 para 29 semanas, e a proposta era fazer a cesariana. E aí o neurocirurgião falou: vocês façam a cesariana e depois a gente descomprime esse cérebro. Aí eu propus a eles, né? Eu falei assim: bom, se existe a possibilidade de descompressão do cérebro, eu, você faça a descompressão que a gente vai analisar depois. Se o resultado for bom, a gente faz a cesariana. For bom, a gente continua a gestação, senão a gente faz a cesariana. E é incrível que eles fizeram descompressão. 2 horas depois, ela estava conversando com a gente, perguntando do filho, que era Samuel, né? Falou assim: o Samuca está bem? Vocês vieram ver o Samuca, né? Lá, 32 semanas, e exatamente no momento em que a gente decidiu, ó, vamos antecipar o parto, porque já está ótimo em relação ao feto. Ela começou a piorar neurologicamente de um dia para o outro, e aí nós fizemos a cesariana. O neném sobreviveu, tá bem, e ela faleceu uns 3 dias depois da cesariana, tá? Então, às vezes a gente pega alguns casos e é exatamente isso. Às vezes a paciente não quer fazer tratamento durante a gravidez em benefício fetal. Ela, entendeu? Ela prefere, entendeu, se prejudicar do que prejudicar o feto com o risco da quimioterapia. Pois é, mas aí nessa incompatibilidade fica um questionamento ético, né? Hum. Você acha que essa. Mas no final ela que decide, né? Então nós já É, tivemos paciente que ela teria alguma chance, claro, né, alguma chance, não que a gente conseguiria salvar, interromper a gestação, né, e fazer o tratamento. Então ela preferiu não fazer nenhum tratamento e progredir a gravidez em benefício do feto, né? Nós tivemos uma que decidiu dessa forma, e alguns meses depois ela faleceu com câncer de mama, né? Então, algumas obrigado, realmente, Lupe, pelas como considerações e a pela tua Andrea falou, experiência. Eu não tenho vivência é, com essas a Andrea falou pacientes. exatamente que a mãe geralmente procura decidir em benefício do feto. É muito difícil, né, gente? A verdade é que a gente que é mãe, nossa, é uma decisão muito difícil, professor. Uhum. Eu Com já certeza. acompanhei algumas. Eu tive um caso, já tem uns anos atrás, de uma puérpera. Como eu falei, no pós-parto também é uma situação. E a gente veio descobrir o câncer de mama porque ela fez uma síncope, e exatamente isso, ela teve metástase cerebral. Eles descobriram as lesões e está viva, viu? Operou, ficou com algumas sequelas, né, de deficiência de memória, devido às regiões, mas, gente, conseguiu. Ela, hoje em dia, é Cláudia o nome dela. Eu sempre vejo, foi pós-parto imediato, assim, 2, 3 meses depois, 40 dias depois ela teve essa síncope, e aí levamos 2, 3 meses para fazer o diagnóstico, e era mama. Era primário de mama com metástase cerebral. Você vê, foram 9 meses que ela se evoluiu. Ela tinha dores de cabeça, aí você rastreia para eclâmpsia, você faz um monte de coisa, enxaqueca. É bem confuso, né? Não é um diagnóstico fácil da gente fazer. A gente não pensa, confesso que não é fácil pensar nisso logo de primeira, ninguém
lembra? Ainda mais se a gente não achar lesão. As mamas volumosas são muito difíceis da gente achar alguma lesão primária pequena. Quando a gente vai achar, realmente já tem que estar uma coisa bem maior. Alberto Borges. Primeiramente, parabéns, André, pela Obrigada, Alberto. belíssima apresentação sucinta aí de um tema que me coloquei no chat cada vez mais pertinente, né? Porque as mulheres cada vez mais retardam a gravidez. E a gente sabe que os fatores de maior risco é exatamente o retardo, a gestação, né? Da primogestação. O professor Nilson falou com toda a propriedade, até porque o núcleo perinatal da universidade é um ponto aqui, eu acho que no Rio de Janeiro, que mais lida com isso, né, chefe? Até trabalhos multicêntricos aí dos quais o núcleo participou, fica muito limitado o tratamento, em última análise, porque dependendo do tipo de tumor, alguma parte do arsenal não pode ser usado, como, por exemplo, os anticorpos monoclonais, né? Como você bem colocou. Agora, a mãe, professor, ela sempre vai abrir mão da sua vida em função da vida do filho, né? Ela já considera esse princípio, isso aí tem a ver com o dia que comemoramos no último domingo, né? No dia de ontem. Mas tem uma questão ética realmente, isso tem que ficar muito bem documentado, né? Porque nós temos que cuidar do binômio. E havia um equilíbrio entre um e outro, e aquele que ainda nem nasceu acaba sendo mais prejudicado. Mas se ela opta por não tratar, né, isso é interessante. E quando você fala da prevalência de 1 para. Eu colocaria 1 para 3 mil, né? 1 a 3 para 10 mil dá 1 para cada 3 mil, né? 3 mil gestantes. Esse ano, o IBGE espera 2,6 milhões de nascimentos no país. Então, quando a gente vai para a magnitude, né, a nível nacional, é um número considerável, né? Isso é um dado interessante, porque esse ano o IBGE espera que nasçam 2 milhões e 600 mil brasileiros. Você faz a relação, você vê quantos casos de câncer de mama que a gente pode se deparar ao longo do ano de 2025 em gestantes, né? E a gente tem que ficar atento a isso, porque realmente parece aquela figurinha do é raro, mas acontece muito, né? A Exatamente. gente pode se deparar realmente. Obrigado aí pela oportunidade, André. Nada. Obrigado você, Alberto, aí, pelas considerações. Tem uma pergunta aqui no chat, André, o Ernesto. Boa noite a todos, especial professora doutora Andréia. Meus parabéns, excelência, Aldo, muito sucinto, sua abordagem, como sempre, um tema de muita relevância e importância. Então, um comentário elogioso. Obrigado, Ernesto, aí, por estar assistindo e pelas gentis palavras. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Boa noite. Leonardo de novo, filho da doutora André. Eu queria saber se tem algum critério específico ou situação específica que a gente usa para fazer a interrupção da gestação, ou se é algo mais generalizado, assim, em quantidade de semanas, alguma coisa. Bom, o professor Nilson, que tem esse grau de experiência por ser um serviço, né? Mas, assim, filho, vou te falar com o que eu vi na Santa Casa. É difícil, a gente não tem um critério, mas os abortamentos, né, com menos de 20 semanas, a gente indica logo no início. Às vezes ela está grávida de 12, de 13, 10, um pouquinho mais. E aí a gente conversa com a mãe, quando a gente sabe o grau, né, desse câncer, se é inflamatório, se é o tipo de carcinoma que tem, e aí você indica a interrupção. E se ela aceitar, é feito todo esse protocolo e a gente consegue fazer a indução do abortamento. Eu até hoje não vi ninguém fazer essa decisão depois de um feto viável, né? Nunca vi, não sei, professor Nilson, se já viu. Mas eu já vi de 10 semanas, sim, primeiro trimestre. Então, o critério é esse: a gente apresenta para a mãe os riscos. Quanto mais jovem, o que a gente pode dizer de experiência, essa gestação mais inicial ela for, pior para a mãe, porque o câncer vai avançar, né? Ele é hormônio dependente, a gestação vai avançar, os hormônios vão aumentar, vão modificar, e aí ela tem um comprometimento maior da vida. Então, se ela aceitar que a gente interrompa essa gestação nesse primeiro trimestre, né, no período do abortamento, a chance dela de viver é muito maior e o tratamento muito mais eficaz. Né, professor? O senhor pode dar sua opinião?
Nilson, está de microfone fechado. Tá? Normalmente, quando se indica a interrupção, ela ocorre geralmente no primeiro trimestre ou no início do segundo. Nós já tivemos que nem sempre a paciente chega, né, no primeiro trimestre para essa análise, né? Então, início do segundo também, nós já tivemos interrupções no início do segundo trimestre, né? A partir de 24 semanas, aí que começa o drama, né? 22, Exatamente. 24, a gente começa o drama, né? Entre interrupção, e aí a tendência é a gente tentar prolongar a gravidez e a gente tenta convencer a paciente de fazer seu tratamento durante a gravidez, né? Algumas decidem não fazê-lo, mas muitas delas a gente consegue fazer. Agora, Verdade. quando você está acompanhando, aí no final da gravidez, o que vai nortear exatamente, não há necessidade de antecipação, a não ser que haja comprometimento fetal, né, do bem-estar fetal, ou comprometimento do materno, né, pela qualidade de vida dela. Mas, normalmente, a gente vai até o final e ajustando Uhum. quimioterapia e momento do parto para que uma não prejudique a outra, tá? Muito difícil chegar ao termo, né, professor? Muito difícil. A gente sempre entre É. 32, 34, já Não, consideramos mas se a uma gente, condição. se ela iniciou um tratamento, né, e a gravidez está progredindo, a gente vai acompanhando e somente ajustando na hora do parto, lá mais pro final, né? Tá certo. Sidney deixou aqui uma pergunta: biópsia de mama com prótese. Não, biópsia em mama com prótese. Qual seria o melhor método para uma lesão impalpável? Na verdade, não dá para se fazer, né, uma mamotomia, tem que ser uma cória. A gente consegue determinar por ultrassom e a gente marca e faz uma core-biópsia. Dá para fazer com prótese, sim, não afeta, não. É bem viável e é bem mais tranquilo. Depende da lesão. Quando a gente tem só, sem ser o nódulo em si, só as microcalcificações, é que aí é o nosso problema maior, que a mamotomia vai ficar prejudicada nessa questão. Mas ainda assim a gente faz. Ainda assim a gente tenta. Você faz as manobras de deslocar, né, a prótese e você consegue atingir. Obrigado, André. Nada, Sidney. Professora, posso fazer uma pergunta aqui? Pois Vai lá. não, professor Aranda, professor do meu filho, muito obrigado por ensiná-lo, e da minha nora Beatriz, que vai fazer GO. Tá. Professora, parabéns pela sua apresentação. Que eu tenho observado, né, que eu trabalho com acadêmicos de medicina, fazendo pré-natal, não na Souza Marques, mas em outro local. O que eu vejo é quando os pacientes são transferidos da estratégia da saúde da família, e a primeira pergunta que eu faço é assim: examinaram sua mama? E a paciente chega com 32 semanas e parece que não faz parte da palpação da mama no início da gestação, tá? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado em relação ao pessoal que está começando lá atrás. Quer dizer, já detectar um possível nódulo, tá? Que muitas das vezes já chega para vocês extremamente avançado, né? Então, quer dizer, a gente tem que estimular esses alunos novos da pós-graduação, que faz parte do pré-natal, o exame físico da mama, né? Isso que é fundamental. É só Exatamente, essa eu sempre. observação, porque como nós estamos no curso de pós-graduação, como nós estamos pegando alunos, né, que ao iniciar o pré-natal desse paciente, examinar a mama, faz parte do exame físico, né? Examinar a Até mama, porque você tem que observar. identificar, né, professor, um bico invertido, por exemplo. Às vezes você não sabe, a paciente chega lá no final da gestação, nem sabia que o mamilo era invertido, né? Como é que a gente vai fazer esse estímulo para amamentar? É Exato. prioridade no início a gente examinar. Uhum. É só para fazer essa observação, que eu tenho visto muito, né? Nós tivemos um caso, o professor Borges está
sabendo de uma paciente com mambinho invertido, teve uma mastite puerperal, colocou calor local, queimou a mama e ela basicamente perdeu a mama inteira, tá? Nossa. Aí solicitaram até uma biópsia para saber se haveria a possibilidade de ser uma doença maligna da mama, né? Então, quer dizer, examinar a mama no início do pré-natal, na primeira consulta, eu acho que é fundamental isso, e isso tem que ser batido o martelo em relação a isso. O exame de mama faz parte do exame ginecológico, tá? Muito obrigado. Professor. Algum outro comentário ou pergunta? Eu achei que foi ótimo, Andréia. Uma aula curta, sucinta, mas que motivou muita conversa pós, que nem Mas a sempre gente tem que acontece. discutir, né, professor? Eu Porque acho até que realmente isso deveria ser uma tendência a ser adotada, que as aulas fossem mais para 30, 40 minutos, que é para depois a gente se animar a conversar, porque quando termina depois de 7 horas, ninguém se anima a ficar muito discutindo, né? Essa é uma tendência que eu vejo hoje para tudo, não tem mais conferência de 1 hora, não. A atenção, especialmente dos jovens, e mesmo a nossa, você chega na hora de escolher um seriado, quando vê que tem 1 hora, você já fica com preguiça, né? Essa aqui é a coisa de eles meia mais hora. curtinhos são melhores. Então é isso, gente. Eu te agradeço, Andréia, muito Professor. pelo apoio, pelo carinho conosco. Semana que vem teremos mais uma sessão. Deixa eu estou procurando aqui qual é, que eu não tenho de cabeça. Pronto, está aqui. Semana que vem será a Karen, um assunto ainda a definir. Mandarei para vocês ao longo da semana, como de Perfeito. hábito, o convite. E uma boa noite, uma ótima semana Boa para noite a todos todos. vocês. Obrigada. Filho, obrigada. Meu filho Boa vai ser noite. neuro, ó, vai auxiliar a gente. Nada, vocês. Leonardo brilhou aí, tá de Brilhou, iPhone, brilha sempre, professor. tá de Salva a mãe dele. computador, tá Tá bom. multimídia. Um Obrigado, beijo, gente. Um gente. Uma abraço, boa boa Obrigada, noite. doutora Andréia. Obrigada, gente. Boa noite a Tchau. todos.